início de campanha, campanha na rua, agora é para valer. Não se espantem se vocês cruzarem com santinhos espalhados pela rua, que eles ainda existem, eles persistem e agora é contagem regressiva, hein, Guga? Agora é para valer. Teve ontem, O, né, o pontapé das campanhas, né? o Evandro, eu vou trazer primeiro, Fala. né? Eu trouxe até pro Alec também o meu relato pessoal que o Hum, algoritmo do Instagram, por exemplo, deve estar de brincadeira comigo, porque na virada todo mundo do meu algoritmo virou ah, candidato. Eu fiquei extremamente impressionado. E eu já percebi que a minha é. mãe, por exemplo, que não é candidata, não tá no meu algoritmo, porque ela não entrou. Eu fiquei impressionado com a quantidade. Todo mundo virou candidato do sábado pro domingo, viu, Evandro? Eu vi, todo mundo agora. Eu estava conversando mais cedo no Panorama com a Débora, né? Como é que eles acham a gente, né, Google? Eles descobrem a gente, é e-mail, é zap, é os nossos nomes nos mails aí de não só como jornalista, como eleitores, né? A gente tem lista aí, eu até brinquei com. E esse pessoal vende essas listas, esses mails com os nomes de todo mundo, né? Nenhum de nós recebe um centavo por isso, mas está todo mundo o nosso nome aí espalhado por aí, recebendo essa maçaroca de propaganda. Agora, além da internet, né? São os e-mails da gente e os apps, né? Seriam os santinhos eletrônicos que agora a gente vai receber até o final, até início de outubro, né, Guga? Vai ser uma loucura. E as campanhas começaram ontem. O que você achou? Começaram, olha, Concordou com a. Evandro, vamos uma por uma, vamos por partes, né? Já Vamos diria devagar, o mestre, vamos devagar, por devagar. partes, é. Vila Euclides, É, lançamento da campanha do Lula. Vamos fazer um retrospecto histórico para quem não lembra ou para quem não tem essa idade. As grandes greves, né, do ABC paulista, na abertura democrática do país, em 1979, lutando tanto pelos direitos do trabalhador como pela democracia, aconteceram no estádio 1º de Maio, conhecido como estádio da Vila Euclides, onde multidões de trabalhadores ocupavam aquele espaço, né? E o sim. presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu aquele estádio como palco da sua campanha, do início, né, do lançamento da sua campanha no ano de 2026, relembrando tudo isso, né, o palco onde tudo começou, e ele lotou aquele estádio, hein, Evandro? Uma imagem independente, né? Se as pessoas Impressionante, são né? a favor ou não do presidente Lula, mas foi uma imagem, de certo modo, impressionante, porque o estádio estava lotado e Foi. realmente eu acho que ele cumpriu a meta de fazer um evento que relembrasse esse momento de 1979 com as grandes greves do ABC Paulista. Eu já falei, já dei a minha visão, agora eu quero a sua, meu caro Evandro Eboli. Vila Euclides pra gente, né? Que pro Alckmin foi Vila Belmiro, você viu ele chamando de Vila Belmiro, não? teve, teve alguns Foi, embaraços, né? A primeira-dama Janja foi também falando do engraçado. som, né? Foi algumas coisas que a gente pode Não, mas comentar esses bastidores, Alckmin né? empolgado. Como E o bom Alckmin não é santista, ele entrou no desses. estádio e ele falou: aqui é a Vila Pois é. Belmiro. Às 6 aqui na Vila, e ele, na hora que já empolgou, e o Alckmin é conhecido muito pela precisão dos dados dele, né? Ele é rigoroso, nome de pessoas, dados de ele que lida, ele foi ministro da Desenvolvimento do Comércio, lidou com a economia, com números ali, sempre muito cuidadoso, zeloso, enfim, e ele foi, e eu estava assistindo né, pela internet e tal, e as pessoas, e ele não reparou que ele falou Vila Belmiro, ele seguiu e as pessoas incomodadas, não é Vila Belmiro, é Vila Euclides. Bom, enfim, mas foi engraçado. Ele, enfim, baixou lá o estado de origem, a cidade de origem dele, que é Pindamonhangaba, mas ele é ali da região e tal, né? Ele ia ter uma relação, né? Eu acho que é torcedor do Santos também, não sei. Torcedor do Santos O Guga, mas fanático, foi Geraldo Alckmin. Torcedor do Santos fanático. de, Mário de, Covas, de que era do longa Santos, data. né? Quando Ele era que é discípulo governador de de São Mário Covas. Paulo, quando era governador de São Paulo, Ah, saía com a camisa do Santos. Nunca escondeu essa ah, paixão pelo time da Vila, não. é. Os tucanos paulistas santistas, né? O Mário Covas, também, eu acho que o sobrinho do Mário Covas também era, enfim. O Guga, mas enfim, eu também entendi assim, foi uma escolha
do ponto de vista nem de marketing, também da questão de histórico, né, o Lula fazer, como é que ele nem tinha pensado nisso antes em outras campanhas, né, de encerrar ou começar a campanha no local tão, eh, Emblemático. marca emblemático, marca tanto a vida dele, então e foi bem feito, né, gerou muita imagem ali para programa eleitoral, da maneira como foi feita, não foi um evento tão longo, teve um momento que bem interessante, que foi aquela gravação no telão do Lula de hoje, conversando com o Lula de 79, as imagens da época, os dirigentes que ainda estão por aqui, né, os dirigentes sindicais da época estavam lá presentes também. Eu acho que foi um acerto, né, na campanha do Lula, o local, a maneira como foi feito, nem nada suntuoso demais, mas ali. E aqueles jingles do PT, históricos também, que sempre se destacam em relação a outros. Né? Eu acho que rendeu muito material de campanha para o Lula. E o principal, Guga, a gente já emendando aqui com o principal adversário dele, é que demarcou uma diferença de empolgação entre uma campanha e outra, né? Que foi um fiasco o lançamento da campanha do Flávio Bolsonaro lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem viu, né? Se quiser fazer algum comentário para a gente entrar, de Não, eu traçar estava paralelos entre indo um e por outro aí. partes. Eu ia acabar, né, o Lula Então, para a gente estou chegar deixando. no Flávio. Eu queria comentar com você mais duas coisas do Vamos lançamento falar do mais do Lula, Lula. né? Existia uma cobrança da militância que o Lula nesse governo estaria afastado dos velhos amigos, aqueles conselheiros políticos, né, do passado, que não teriam grande Sim. acesso, etc e tal. E o que aconteceu? Ele relembrou muitos desses companheiros dele da jornada, e isso foi um aceno também para essa classe aí mais metalúrgica, né, a área, né, do início de tudo do Partido dos Trabalhadores, e isso a coordenação de campanha ela achava isso necessário, e aí eu quero seus comentários. E teve um outro lado também que eu considerei importante, que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, fez uma homenagem à Dona Marisa, lembrando que mulheres como a Dona Marisa, que começaram toda aquela luta, né, tanto nos bastidores como ao lado, né, dos seus maridos, na época tiveram grande importância. Historicamente foi a primeira citação que Janja, pelo menos como primeira-dama, fez a Dona Marisa. Quer dizer, foi outro gesto importante, também lembrando das raízes de Lula no ABC. Lula, quando era presidente dos sindicatos metalúrgicos, né, conheceu a Dona Marisa e depois casou com a Dona Marisa com a morte da primeira esposa do Lula. Ele acabou se casando e eles moravam lá em São Bernardo do Campo, né? Então, toda essa história, né, ela se confunde com a história, né, das grandes greves e também dos metalúrgicos do ABC paulista, né, Evandro? Tem a. Foi ela teve um protagonismo, né? A Janja teve um protagonismo muito importante. Ela que vira e mexe é alvo de críticas por acharem que ela se envolve em excesso nas questões de Estado e reuniões com Lula, algo que ela talvez ele tenha tido esse comportamento mais no início do governo, hoje bem menos, para quem entende que isso possa ser um problema, né? E ela de alguma maneira, surpreendeu muito também pela citação, a dona Marisa Letícia, lembrou ela que teve, já foi alvo, né? Vamos lembrar aqui de rusgas com os filhos em rede social, os filhos do Lula, com a Marisa. Teve uma postagem há uns 2 anos que ela teria retirado ou não lembrado do fato da dona Marisa ter sido teve um papel importante na fundação do PT, costurou a primeira bandeira do PT ali à mão e tal. A Janja fez questão de citar e lembrou esse momento. Foi importante, né? Eu acho que foi meio uma reconciliação, se é que pode dizer isso, se é que teve, né? Mas foi uma sinalização dela também. E depois teve ela cantando também uma canção, lembra, um cântico evangélico junto com o pastor. Acho que foi um pastor, né, um padre, não me recordo. É, Enfim, e ela fez essa sinalização. Acho que foi um pastor. E isso foi considerado, está sendo muito bem recebido dentro do PT. E, Guga, não sei se você assistiu, quando ela faz a citação à Dona Marisa, o estádio é, Aplaude. é, é,
se Aplaudiu. manifestou, né, Sim, aplaude com sim, entusiasmo. Acho que foi um dos momentos mais, sim. assim, né, enfáticos em relação à manifestação das pessoas ali. Você vê como a dona Marisa está na lembrança, na memória, no coração das pessoas ali da região, de quem acompanhou bem de perto ali, né? Que ali tinha Dona não só os Marisa era de dirigentes família antigos, tradicional batateira, né, de São Bernardo do Campo, sim, o São Bernardo, né, o morador de São Bernardo, natural, nascido lá, ele é apelidado de batateiro, né, e a Dona Marisa era né? batateira. E o Lula, enfim, eu achei também que foi bem esse protagonismo da Janja. E o Lula fez um discurso ali, chamou atenção, o ataque que o Lula fez ao ministro Dias Toffoli, você chegou a ver isso, foi duro. Ele foi lembrar da época que ele foi preso aí, Da morte do irmão dele, e né, na do época, Vavá, né. na morte do Vavá, ele lembrou do Romeu Tuma, sem citar o Tuma, né? Que o Tuma era o diretor da Polícia Federal, que na ditadura o Tuma o soltou, ele estava preso, o Lula ficou mais de 30 dias preso, o Lula foi autorizado pelo Tuma a ir ao velório da mãe, da dona Lindu. E aí o Lula emendou e falou: e no velório do meu irmão, eu fui proibido de vir por um ministro que eu indiquei para o Supremo Tribunal Federal. E emendou uma frase que para mim ficou, ele falou, virou e falou: o caráter das pessoas não se pode medir pelo tempo em que eles vivem. Mais ou menos isso. O que ele quis dizer? Alguém, uma autoridade na ditadura, fez um gesto para mim simpático que o ministro que eu indiquei na democracia, que ele fala assim, não fez. Foi forte, né, a fala. Só para É, lembrar, Guga, que quando ele foi diplomado em eu ia lembrar disso, 2022, no final de exatamente, foi uma cena 2022, marcante, né, a desculpa do Toffoli, né. foi, tal, chegou a se emocionar, mas o Lula não engoliu não essa história, né. Foi É. forte ontem, eu achei. Essa passagem Exatamente, é bem uma fala bem forte pesada. e vindo numa época eleitoral, ela tem um peso, né, Evandro, não tem jeito. Sim, sim. Sim, e o Toffoli que foi muito próximo, o Toffoli é advogado do PT aqui no Congresso, antes de ser ministro da Advocacia Geral da União, do governo Lula, ele enfim, é enfim, sei lá, cruel, né, mas aí é Sem dúvida. Agora política, o mundo, a volta que ele dá.